Saudações a todos e todas, eu sou o Pablo e vou falar aqui um pouquinho sobre metacomunidades para vocês. Metacomunidades que seria uma das partes que vou abordar nesse vídeo curso de ecologia espacial que estou pensando em gravar. Eu não sou especialista no assunto, nesse assunto específico de metacomunidades, não é um assunto que eu entenda tão bem quanto eu gostaria. Portanto, se vocês quiserem trabalhar com esse assunto ou se aprofundar mais nele, estudem, procurem artigos, procure outras fontes de informações. Não se baseiem simplesmente nessa minha aula. Bom, então, quando a gente vai para a ecologia, nós podemos trabalhar com diferentes níveis. Nós podemos trabalhar com o nível do indivíduo, que aqui, por exemplo, é representado por esse Pokémon bonitinho. E existem áreas da ecologia que realmente trabalham o nível do indivíduo. Por exemplo, a ecologia do movimento, áreas da alta ecologia, ecofisiologia, são focadas em indivíduos. Se a gente junta vários indivíduos da mesma espécie, nós temos uma população. E processos populacionais, dinâmica populacional, é determinada principalmente por processos de mortalidade e natalidade. Então, se a gente trabalha com uma única população e assume que é uma população fechada, que não tem chegada de indivíduos de outros lugares, o que vai determinar o tamanho populacional e as flutuações, ou seja, a variação do tamanho populacional ao longo do tempo, vão ser os valores de mortalidade e natalidade desses indivíduos. Se a gente junta vários indivíduos de várias espécies, nós temos então uma comunidade. E aí já tem maior importância questões de competição intraespecífica e interespecífica. Então, essa competição e também fatores e interações como predação, mutualismo, facilitação, etc., que vão determinar a dinâmica das populações, portanto, o tamanho das populações, portanto, a estrutura da comunidade. Então, aí já tem grande importância as interações interespecíficas. E, por exemplo, coexistência entre espécies vai depender em parte da relação entre a força da competição interespecífica e a competição interespecífica. Isso é assunto para uma aula de dinâmica relacional sobre a tudo sozinha aqui. Então, numa comunidade nós temos a coexistência de múltiplas espécies. Para que exista essa coexistência, via de regra, tem que ter uma separação de nicho. Separação de nicho implica na diferença no uso de recursos ou do hábitat entre as espécies. Aquela famosa frase de que competidores perfeitos não podem coexistir. Precisa haver uma certa diferença. Porque se não tiver nenhuma diferença, então a competição interespecífica vai acabar levando à extinção de uma das espécies. Portanto, o que a gente chama de exclusão competitiva. Portanto, numa comunidade, via de regra, precisa ter separação de nicho, precisa ter existência, diferenças entre as espécies. Existem modelos de metacomunidades que assumem que as espécies são iguais, que é o modelo neutro, mas sobre isso à frente. Então, isso que está falando agora é quando a gente pensa numa única área, numa única mancha de habitat. Se nós temos várias manchas de habitat, nós podemos pensar em uma metapopulação. Metapopulação vai ser tema de outra aula, mas pode ser entendido como um conjunto de populações, duas ou mais, ou melhor, um conjunto de manchas de habitat, duas ou mais manchas de habitat, cada uma delas contendo uma população de uma espécie. E essas manchas estão conectadas por dispersão, ou seja, existe dispersão de organismos de uma mancha ou outra. A dispersão pode ser mais intensa ou menos intensa, mas precisa haver uma dispersão. Se não tiver dispersão, não faz sentido falar de metapopulações. Se não tiver dispersão, nós temos populações isoladas, ok? Então, metapopulações pode ser entendido desse jeito. Um conjunto de populações de uma espécie conectadas por dispersão de indivíduos, ou seja, indivíduos se locomovendo entre as populações. E, havendo dispersão de indivíduos, um indivíduo dispersado de uma mancha para outra pode impedir que aquela população se extinga, por exemplo. Ou se a população já tiver se extinguido, ou se não tiver uma população dessa mancha, indivíduos dispersados para ela podem fundar uma nova população. Portanto, quando a gente pensa em metapopulações, existe uma dinâmica também de extinção e colonização, ou seja, uma espécie, uma mancha pode conter uma espécie e essa espécie pode se extinguir dessa mancha e a mancha pode ser recolonizada. Portanto, a gente não trabalha
simplesmente com mortalidade e mortalidade, a gente também trabalha com extinção e colonização de manchas de habitat. E o metacomunidade seria como se fosse uma metapopulação, só que agora pensado em comunidades. Ou seja, cada mancha de habitat tem diferentes espécies, a gente pode trabalhar com várias espécies nesse caso, e existe dispersão. Aí, dependendo do modelo, algumas espécies podem dispersar mais do que outras, algumas espécies podem ser mais competitivas do que outras. O que importa é que nós temos manchas de habitat, diferentes manchas de habitat, e nós temos dispersão conectando essas manchas, ok? Então, a metacomunidade pode ser entendida assim: um conjunto de manchas de habitat, ou um conjunto de sistemas que estão interconectados por dispersão. Portanto, normalmente pode ter uma dinâmica de colonização e extinção de cada uma das espécies e cada uma dessas manchas. E aí o que importa, então, a gente ver não simplesmente quais espécies que ocorrem em cada mancha, mas as espécies que ocorrem no sistema como um todo. Por exemplo, essa espécie aqui não está presente nessa mancha. E, por outro lado, o Pikachu está presente nas duas manchas. Mas, então, a gente pode ver quais espécies ocorrem em cada mancha e quais espécies tem no sistema, né, na metacomunidade como um todo. Isso que a gente poderia chamar de pool regional de espécies, ou seja, o conjunto de espécies que ocorrem nesse ambiente como um todo, no conjunto de manchas. Então, numa metapopulação, nós podemos ter manchas com uma espécie e sem essa espécie. Então aqui, essa espécie está ocorrendo em 4 manchas, e nós temos 3 manchas desocupadas. No momento seguinte, ela pode se extinguir de uma das manchas. E por outro lado, essa mancha que estava desocupada, então, no momento anterior, essa mancha de habitat não tinha essa espécie, teve um evento de colonização e agora essa mancha está ocupada e teve extinção. Portanto, como eu falei, metapopulações, a gente trabalha com dinâmica de extinção e colonização das manchas. Metacomunidades, similar a isso, e a composição varia entre as manchas. Então, diferentes manchas podem conter diferentes espécies. Na verdade, se espera que diferentes manchas contenham diferentes espécies. O que determina quais espécies ocorrem em quais manchas depende. Tem diferentes modelos, mas podemos pensar na capacidade da dispersão das espécies, podemos pensar na capacidade colonizadora delas, na capacidade competitiva, podemos pensar nos filtros ambientais, ou seja, pode ser que essa mancha não tenha um ambiente propício ao Pikachu, talvez seja um ambiente muito estático, que não permita a transmissão de cargas elétricas, e então o Pikachu não sobrevive nesse ambiente, ele talvez só consiga sobreviver nesses. Ou talvez não, talvez ele não tenha conseguido chegar até aqui, ou talvez ele tenha chegado aqui, se estabelecido, mas se extinguiu por algum motivo aleatório. Talvez veio alguém com um Pokébola e acabou com a população de Pikachu nessa mancha. Enfim, tem vários processos. Uma questão de metacomunidades é entender quais são os processos que determinam onde diferentes espécies ocorrem. E a importância de diferentes fatores, como colonização, capacidade competitiva, características ambientais e assim por diante. Então, um conceito importante é a ideia de trade-offs entre competição e colonização. Trade-off é um termo em inglês que eu não consegui achar uma tradução boa em português, seria talvez trocas ou... eu acho que trocas mesmo. Que a ideia é que basicamente não se pode ser bom em tudo. Então, muitas vezes a espécie que o competidor é mais fraco, ela também tem maior potencial de colonização. E espécies que são melhores colonizadoras, elas podem ser competidores mais fracos. E, ao contrário, espécies que são competidores mais fortes, que sobrevivem melhor naquele ambiente, podem produzir menos propágulos, produzir menos sementes e, portanto, ser piores colonizadores. Então, muitas vezes, o que a gente chama de espécies pioneiras são bons colonizadores, são espécies que rapidamente conseguem colonizar o ambiente. Assim que se abre uma clareira, assim que surge um habitat favorável, essas espécies conseguem colonizar esse ambiente.
E as que a gente chama de espécies tardias seriam espécies que demoram mais para colonizar, mas depois que ela se estabelece, ela desloca outras. Ela tem um maior potencial competitivo, ou seja, ela se dá melhor naquele ambiente e acaba deslocando as outras espécies. Só que é difícil para uma espécie ser bom competidor e bom colonizador. Existem alguns que conseguem, de fato. Mas no geral existe uma troca. Ou seja, ou a espécie investe em produzir mais propágulos e colonizar mais áreas, ou a espécie investe em ter um crescimento talvez mais lento, mas talvez mais eficiente, que permita ela se dar melhor depois que ela colonizou aquele ambiente, que são os melhores competidores. Então, essa ideia de trade-off entre competição e colonização. Algumas espécies colonizam rapidamente alguns ambientes e outras demoram mais para colonizar, mas depois que se estabelecem, elas têm uma mortalidade mais baixa do que aquelas que são melhores colonizadores. Outro conceito importante é a ideia de diversidade alfa, diversidade beta e diversidade gama. Então, a diversidade alfa é o número de espécies em cada marcha. Então, aqui nós temos uma espécie, aqui nós temos duas espécies, 3 espécies e uma espécie. Beleza? Se a gente calcular a média do número de espécies por marcha, nós vamos ter 1,86 espécies. Okay? Então, esse valor médio. Isso não quer dizer que nós temos que existe uma marcha que tenha 1,86 espécies, porque ou a gente tem uma espécie ou tem duas, não tem como ter uma espécie e meia. Mas o valor médio pode ser valor quebrado. Então a diversidade alfa é 1,86 espécies, que é o número médio de espécies por marcha. Diversidade gama é o número total de espécies. Então aqui nós temos o Pikachu, temos esse que parece um pinguim, eu não sei os nomes de Pokémon, desculpem. Temos esse que voa e assim por diante. Temos esse que parece uma borboleta bonitinha e temos esse bichinho assustador aqui. Então, no geral, nós temos um total de 5 espécies. Diversidade gama, que é o número total de espécies que ocorrem no nosso conjunto de habitat, no nosso conjunto de marchas, né, na nossa região de estudo. Esse, que é diversidade gama, é 5 espécies, beleza? E diversidade beta é o quanto varia, a diversidade varia de uma marcha para outra. Ou seja, essas duas marchas aqui têm as mesmas espécies. A diversidade beta entre elas é baixa. Elas têm as mesmas espécies, não tem variação entre elas. Essa marcha para essa tem uma variação. Uma espécie coincide, mas outra espécie é diferente. Então a diversidade beta entre essas duas marchas é maior. E, por exemplo, essa marcha e essa marcha, as duas têm 2 espécies cada uma, certo? Só que são espécies diferentes. As espécies que ocorrem aqui não ocorrem aqui e vice-versa. Então vai ter uma diversidade beta alta entre essas duas marchas. Então, no total, nós podemos calcular a diversidade beta dividindo a diversidade gama, que é 5, pela diversidade alfa, que é 1,86. Obtemos uma diversidade beta igual a 2,7. Existem outras formas de calcular isso. Mas então, resumidamente, a diversidade alfa é o número médio de espécies por marcha. Diversidade gama, número total de espécies. Diversidade beta é o quanto as espécies variam de uma marcha para outra. Então eu vou aqui fazer umas simulações em R, para vocês verem como isso pode funcionar na prática. Então, simular a dinâmica de manipulações, aqui o modelo de colonização interna. Colonização interna significa o quê? Nós temos várias marchas de habitat e nós temos populações de uma espécie, né? Então, quando a marcha está preenchida, quer dizer que a espécie ocorre nessa marcha. Quando a marcha não está preenchida, quer dizer que essa espécie não ocorre mais nessa marcha. Então, cada marcha tem uma dinâmica de colonização, de extinção e colonização. E existe fluxo de indivíduos entre as marchas. Neste modelo, qualquer marcha basicamente pode mandar propágulos para qualquer outra marcha, ou seja, a localização espacial delas, a distância entre as marchas não importa. E achei que ia morrer, mas não morreu, olha só. Então o que acontece é que cada uma das marchas pode se extinguir, a população de cada uma das marchas pode se extinguir, mas ela também manda propágulos para a outra.
Então, mesmo que ela se extinga, talvez os propagos que ela mandou recolonizem uma outra marcha. E por isso tem colonização interna. Porque a colonização ocorre apenas de uma marcha para outra. Não existe uma fonte externa de propágulos enviando indivíduos para a nossa metapopulação. Basicamente isso. Modelo de metapopulação, um deles, funciona desse jeito. Nós temos marchas, cada uma marcha em cada momento do tempo pode estar ocupada pela nossa espécie ou não. Existe fluxo de indivíduos entre as marchas e esse fluxo de indivíduos determina a probabilidade de recolonização de marchas desocupadas. Ok? Vai ter uma outra aula focada só em metapopulações que eu vou falar disso com mais detalhes. Então, vou fazer agora uma simulação de metacomunidades. Aqui nós temos um conjunto de marchas e temos 3 espécies. As 3 espécies são iguais, então vocês podem ver que de um tempo para o outro a composição das marchas muda. Então, no conjunto das marchas, nós temos sempre as nossas 3 espécies. Só que quais espécies estão presentes em cada uma das marchas varia ao longo do tempo. Isso, então, seria uma ideia de um modelo de metacomunidades. E pode ocorrer também a extinção de uma das espécies. Não sei se vai ocorrer na simulação, mas normalmente ocorre. Como ocorreu agora, a espécie vermelhinha, a bolinha vermelha, foi extinta. Então agora a nossa metacomunidade é composta por 3 espécies, agora ela é composta por apenas 2 espécies. E normalmente a composição de cada uma das marchas varia de um tempo para o outro. Então podemos pensar assim, em metacomunidades como estendendo o modelo de metapopulações para mais de uma marcha. Os modelos de metacomunidades no geral são mais complexos que isso, mas a ideia geral é essa. E nesse modelo as espécies são iguais, ou seja, as probabilidades de colonização e extinção das espécies são as mesmas. Nós podemos também fazer um modelo em que as espécies sejam diferentes uma da outra. Vou fazer aqui. Então aqui nós temos normalmente 3 espécies, só que elas são diferentes. A espécie vermelhinha, ela tem uma taxa de colonização mais baixa, como se ela mandasse menos propágulos, mas ela tem uma aptidão mais forte, ou seja, a probabilidade de extinção dela também é mais baixa. Ela coloniza menos, mas ela também se extingue menos. Já a espécie azul, ela permanece menos em cada ambiente, mas ela tem uma taxa de colonização mais alta. Podemos pensar nela talvez como uma espécie datada de distúrbios ou clareiras, ou seja, toda vez que surja um ambiente propício para ela, ela vai colonizar, só que ela se mantém pouco tempo nesse ambiente. Que seria essa ideia de trade-off, colonização e competição. Uma espécie com aptidão mais forte se mantém mais tempo em cada ambiente, e outra espécie com aptidão mais fraco, mas um colonizador mais forte. Então, ela se mantém pouco tempo em cada ambiente, mas ela consegue colonizar ambientes mais rapidamente. Isso seria um modelo que a gente chama de Pairs Dynamics, ou dinâmica de marchas, que é um dos modelos de metacomunidades que é baseado justamente nisso. Que algumas espécies são melhores colonizadoras e outras espécies são melhores competidoras. E a outra espécie se extinguiu, é uma espécie intermediária, não é nem um colonizador muito bom, nem um competidor muito bom, e nesse modelo ela se extinguiu. Isso não quer dizer que espécies intermediárias se extinguam necessariamente, muito provavelmente foi simplesmente uma variação ao acaso e por causa dos valores específicos que eu coloquei no modelo. Então eu tenho isso daqui mostrar que nós podemos ter espécies com características diferentes. E no caso, características é a capacidade colonizadora e a capacidade de competição das espécies. Okay? E isso tem a ver também com a hipótese do distúrbio intermediário. Tem um artigo bem legal que diz que a hipótese do distúrbio intermediário devia ser abandonada. Se você não sabe o que é a hipótese do distúrbio intermediário, continue assim.
Bem que bom saber porque às vezes cai na prova. Mas, enfim, num sistema como esse, nós podemos pensar que a espécie arrozinha, ela precisa de clareiras, precisa de ambientes abertos para ela se estabelecer. Ou seja, precisa de distúrbios. Distúrbios pequenos que abram clareiras. Por exemplo, quando uma árvore cai na floresta. Ou quando no costão rochoso existe uma ressaca muito forte que abre espaço, permitindo que outras espécies colonizem. Então, se não tiver distúrbios, se for um ambiente totalmente estável, essa espécie, com o colonizador mais forte, talvez não consiga se manter, porque não vai ter hábitats favoráveis para ela. Por outro lado, se tiver muitos distúrbios, o colonizador mais forte provavelmente não seria adaptado a esses ambientes perturbados. Então, essas espécies também iriam se extinguir. Tendo uma quantidade intermediária de distúrbios, as duas espécies poderiam se manter. Só que nesse caso, a espécie azulzinha também se extinguiu, provavelmente pelo acaso. Então, basicamente é isso. O foco aqui, trade-offs entre competição e colonização. Então, outro conceito importante de metacomunidades é o pool regional de espécies. Pool regional de espécies é basicamente um conjunto de espécies que estão presentes na região e que podem colonizar uma mancha. E relacionados ao conceito de barreiras, dispersão e de fios ambientais. Então, como que a gente entende isso, né? Nós temos a diversidade regional. Diversidade regional são todas as espécies que têm um certo ambiente, que têm uma dada região. Tem diferentes formas de definir isso. Nós podemos pensar, por exemplo, todas as espécies cuja amplitude de ocorrência engloba a nossa mancha, a nossa área de estudo. Ou seja, todas as espécies que poderiam, teoricamente, correlar, a gente considera como sendo parte do nosso pool regional. Nós podemos também, se a gente faz um estudo com várias manchas, por exemplo, vários fragmentos florestais, ou várias dunas, ou vários costões rochosos, talvez, podemos pensar no pool regional como todas as espécies encontradas no nosso conjunto de manchas. Por quê? Vai ter algumas espécies que a gente vai encontrar em algumas manchas e outras em outras manchas. O pool regional seria todas as espécies que a gente encontrou nas manchas que a gente estudou no nosso conjunto de áreas de estudo. Nós podemos também pensar no pool regional como um conjunto de espécies encontradas em hábitats similares estudados. Por quê? Você não vai pensar, se você trabalha numa área de dunas e nessa área de dunas tem um lago, você não vai considerar as espécies que ocorrem no lago como fazendo parte do pool regional de espécies que podem ocorrer nas dunas, porque um peixe não vai viver na areia. Então, nós podemos pensar também em termos de hábitats, espécies que são encontradas em hábitats similares ao hábitats que a gente está estudando. E o que isso tem a ver com metacomunidades? Então, tem a ver que isso determina quais espécies podem ocorrer nas nossas manchas, então na nossa metacomunidade. Então, primeiro, tem que ver o que determina a diversidade regional, o pool de espécies, que tem os processos de especiação e de imigração, ou seja, novas espécies surgindo nesta região ou novas espécies imigrando de outras regiões, e temos também extinção de espécies. Então, espécies que fazem parte do nosso pool regional podem ser extintas. A dispersão delas depende de barreiras de dispersão. Porque pode ser que um certo ambiente não seja acessível para algumas espécies. Talvez tenha um corpo d'água circundando aquela ilha e algumas espécies não conseguem cruzar esse corpo d'água. Ou pode ser que tenha alguma feição topográfica, talvez tenha uma montanha perto da mancha e algumas espécies não conseguem cruzar essa barreira. Então, se a espécie não consegue chegar naquela mancha, ela não vai colonizar aquela mancha. Portanto, a primeira coisa que tem que ser considerada é a presença de barreiras geográficas, que define quais espécies chegam no ambiente. Então, as espécies que conseguem, do pool regional, que passam pelas barreiras e que chegam no ambiente, formam o pool de espécies não filtrado. Pool de espécies não filtrado quer dizer que as nossas espécies não passaram por um corredor de café e não foram filtradas? Também
também, porque ninguém vai passar espécies para coador de café, né? Esse diabo não teve nenhuma graça, imagino. Mas o pool não filtrado quer dizer que a espécie não passar pelos filtros ambientais. O que são filtros ambientais? São características do ambiente que filtram, que determinam quais espécies podem ocorrer naquele ambiente. Por exemplo, talvez uma espécie tenha chegado na nossa mancha, mas as condições ambientais não são propícias à sua sobrevivência. Talvez o ambiente seja muito quente, ou seja muito frio, ou o solo não seja favorável. Então, mesmo que a espécie chegue, ela não vai sobreviver por características ambientais. Podemos pensar que, de repente, teve uma ventania muito forte, levou um gerino ou levou um peixinho da água do nosso lago para o meio da areia. Então, ocorreu a dispersão, só que o peixinho não vai sobreviver na areia. Então, os filtros ambientais vão eliminar ele. Esse é um exemplo extremo. Mas podemos pensar também, por exemplo, espécies de floresta caindo na areia, ou espécies de cerrado caindo num campo úmido ou numa floresta fechada. As condições ambientais não vão ser propícias, mesmo que a espécie chegue lá, ela não vai sobreviver. Então, as espécies que conseguem passar pelos filtros ambientais formam o pool filtrado, ou seja, o conjunto de espécies que passaram pelos filtros ambientais e conseguem sobreviver naquelas condições físicas. E esse pool filtrado que vai determinar a diversidade da nossa comunidade. Isso tem a ver também com distúrbios que ocorrem naquele ambiente e com inimigos como predadores, parasitas, etc. E com processos de competição e extinção, beleza? Então, a partir da diversidade regional, passando por barreiras e por filtros ambientais, se chega no pool filtrado e esse pool filtrado então, pode determina em parte a composição e a diversidade da nossa comunidade, beleza? Então, a metacomunidade depende. A metacomunidade, ou seja, o conjunto de espécies que tem nossa comunidade como um todo, tem a ver, em última instância, com a diversidade regional ou pool regional de espécies, ok? Então, resumindo os conceitos, a composição das comunidades locais, a metacomunidade, depende então do pool regional, ou seja, as espécies que estão presentes naquela região, depende de filtros ambientais, que determinam quais espécies conseguem sobreviver naquele ambiente, depende de dispersão, ou seja, quais espécies conseguem chegar naquele ambiente, e também tem os trade-offs de colonização e competição, características de cada uma das espécies. E existem alguns modelos de metacomunidade dos quais vou falar agora.